Olá pessoal, hoje eu vim fazer para vocês algumas questões comentadas sobre provas de residências, de assuntos que têm sido bem recorrentes. Então primeiro eu trouxe uma questão sobre a dieta DASH, vocês já ouviram falar? Pois então, a pergunta ela traz o seguinte: a dieta DASH é recomendada para indivíduos hipertensos e essa dieta é caracterizada por... Então, estudam, tá, gente? Porque está sendo muito cobrado esse tipo de dieta DASH, que ela pode ser utilizada para pacientes hipertensos. E por a hipertensão, ela ser um mal do nosso século, ela ser uma doença considerada não crônica, né, não transmissível, crônica não transmissível. Então, o que acontece? Cai muito aí em provas de residência. E aí eu coloquei aqui para vocês como se trata, do que se trata essa dieta, tá, gente? Recomendação de 4 a 5 porções de frutas por dia, vegetais também de 4 a 5 porções, leites derivados de 2 a 3 porções. Então tem um diferencial aqui muito importante, é que ela dá a quantidade de gordura de 2 a 3 porções diária e ainda traz o seguinte: sementes e oleaginosas. É algo que ela traz específico aqui, que é um diferencial quando a gente para comparar com a nossa pirâmide alimentar. Além disso, ela traz outra coisa interessante, gente, grãos integrais, que é um diferencial. Então, algumas bancas estão perguntando diretamente sobre essas coisas mais diferentes que tem na dieta DASH. E aí, essa questão, eu trago aqui uma observação importante para vocês. A alternativa correta é a letra D, tá? Rica em laticínios, frutas e vegetais e pobre em gordura. Antes da gente discutir essa alternativa, vamos ver as demais que estão falsas. Ser rica em laticínios, ok. Pobre em gordura e restringir o consumo de frutas pobres em potássio. Na verdade, a gente já faria por eliminação. Se é uma dieta para hipertensos, lembrem que potássio reduz a pressão arterial. Então aqui vocês já eliminariam, mesmo que vocês não conhecessem a dieta DASH. Ser pobre em laticínios e rica em frutas e vegetais. Então está errada por conta dos laticínios. Restringir severamente o uso de sódio. Falso. Algumas pessoas poderiam marcar porque tem essa redução da quantidade de sódio, já que o sódio está associado com a hipertensão, mas não é o caso. Então, gente, a alternativa correta é a letra D, mas, porém, no entanto, todavia, a gente pode recorrer. Porque, veja só, ela não é uma dieta pobre em gordura. Se a gente parar para observar essa tabela, e considerando que a gente tem o quadro de oleaginosas também, as oleaginosas são ricas em gorduras. E a própria recomendação de 2 a 3 porções diárias, a gente poderia recorrer aqui e mostrar que essa dieta ela é uma dieta rica em gorduras de boa qualidade. Então, algumas pessoas podem contestaram essa questão. O resultado ainda não saiu, já que é uma prova bem recente, mas vamos ver aí, então fica ligado, tá? Atentem-se aos diferenciais que têm sido cobrados em outras questões. Outra questão bem interessante aqui, fibras alimentares. Já falamos sobre isso outras vezes e mais uma vez recorrente em provas de residência. Residência bem recente desse ano e cobrou novamente sobre as funções aqui das fibras. Então, considerando que a ação das fibras alimentares no trato gastrointestinal varia de acordo com o tipo, é correto afirmar que... Então, mais uma vez, gente, temos que lembrar das diferenças principais das fibras solúveis e insolúveis. Então, coisas que são cobradas, esse quadro aqui. Que aspecto? Os tipos, então, quais são os nomes? Decorem, se vocês tiverem uma dificuldade em conseguir lembrar os nomes, obviamente, as fibras insolúveis, porque elas são poucas. Então, as outras, o restante que sobrar aí vai ser solúvel. Então, fibras insolúveis, a lignina, a celulose, são as principais aqui, e algumas hemiceluloses também. Então, decora, gente, lignina e celulose. Os outros nomes que aparecerem, como pectina, gomas, beta-glucano, mucilagens... Aí você já lembra, ok, se não é a fibra insolúvel, vai ser a solúvel. Outras coisas, as fontes também são cobradas, então as fibras solúveis, elas são ricas em frutas, verduras, na cevada, as insolúveis são mais nos grãos integrais e principalmente a parte das ações, gente. E qual é o diferencial mais importante? Primeiro, a solúvel está muito relacionada na redução da glicose e na redução do colesterol também. Essa parte é muito importante porque é muito cobrada. A fibra solúvel, ela forma aquele gel viscoso e ela vai retardar o trânsito intestinal, enquanto que a insolúvel, ela acelera o trânsito intestinal. A insolúvel é muito marcante na questão de aumentar o bolo fecal, acelerar o trânsito intestinal, portanto, ajudar na obstipação. Então, tem essas diferenças mais marcantes, tá, gente? Solúvel ainda ajuda na saciedade,
A fibra solúvel, por retardar o esvaziamento gástrico, a gente vai ter um processo maior de absorção de outros nutrientes e de água, então isso também é importante. Então verifiquem essas diferenças mais marcantes. E aí, vamos responder a questão, letra A. A celulose e a lignina retardam o tempo de trânsito intestinal. Lembram? Celulose e lignina insolúvel e a fibra insolúvel, ela acelera. E por que ela acelera diferente da solúvel? Enquanto a solúvel, ela absorve aquela água e forma um gel viscoso, a insolúvel, ela forma uma rede que vai captar aquela água, aumentando o bolo fecal, e aquele bolo fecal vai estar ali com água, ok, mas não forma um gel viscoso. Esse bolo fecal rico em água, ele acelera o trânsito, o esvaziamento fica mais rápido. Letra B, as gomas e mucilagens diminuem a absorção de glicose. Verdadeiro, porque elas são fibras solúveis. Letra C, a pectina e a goma guar aceleram o esvaziamento gástrico. Falso, porque elas são fibras solúveis e quem faz isso são as insolúveis. Letra D, a lignina aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta pelas bactérias colônicas. Alternativa falsa, gente, porque a lignina é uma fibra insolúvel e quem faz essa participação aqui importante em produzir ácidos graxos de cadeia curta são as fibras solúveis. Então, a alternativa correta, a letra B. Mais uma questão só para a gente finalizar. Gente, sabe o que tem cobrado muito, assim como provas de concursos e residências também? Quais são os alimentos fontes, quais são os alimentos mais ricos em determinados nutrientes? Nesse caso aqui, ele quer saber o conteúdo elevado de purina é encontrado em quais alimentos. Então, gente, percebam que estudar fonte é muito importante. Principais fontes de vitamina C, principais fontes de vitamina A e por aí vai. Principal fonte de cálcio, eles cobram muito essa questão de colocar os alimentos e saber qual deles é mais rico. Então, também vocês precisam estudar isso, porque é questão garantida aí de prova de concurso e de residência. Então, a alternativa correta aqui é a letra E, anchova, sardinha e carne moída. E eu trouxe para vocês umas pescas dos alimentos que são mais ricos. As carnes e vísceras são riquíssimas em purinas. Não é à toa que pessoas que não podem consumir a purina tem que reduzir o consumo desses itens. Além disso, gente, peixes e frutos do mar, com destaque para sardinha e para anchova, que são riquíssimos em purinas. Então, geralmente, a banca pode trazer peixes e frutos do mar ou trazer diretamente aqui qual peixe, que é a sardinha e a anchova, que é o caso dessa questão. Bebidas alcoólicas e principalmente a cerveja, ela tem uma concentração alta aí de purinas. Cogumelos, chocolate, nozes, amendoim, castanhas, pistache, avelã, aspargo e espinafre são itens também bastante concentrados. Algumas provas já trouxeram a questão dos cogumelos e do pistache, e isso é uma pegadinha, né, um tanto quanto maliciosa, já que são itens alimentares que não faz parte muito do nosso cardápio, então a gente não tende a estudar muito a concentração de determinados alimentos, de nutrientes, em alimentos que não faz parte da nossa rotina. Feijão, lentilha, ervilhas, vegetais como a couve-flor, o brócolis e a selga também tem uma quantidade de purina interessante, mas o foco maior, olha só, carnes e vísceras e peixes e frutos do mar são os mais cobrados, assim, com a relação da purina, tá? Então, alternativa correta, voltando, letra E. Então, a gente fica por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.